Ah, quer dizer que a seleção feminina agora tem investimento e fracassa, e vocês vão ficar defendendo? Uma galera diz isso. Outra galera diz assim: ué, tem que apoiar as meninas mesmo, porque a seleção masculina passa vexame e todo mundo passa pano. Não sei se é uma coisa, não sei se é outra. Falaremos disso no vídeo de hoje. Antes, eu quero que você deixe o like, eu quero que você ative o sininho das notificações. Vem com a gente rumo a 210 mil inscritos por aqui. Bom, o QR Code do Aposta Ganha tá aí na tela. Estamos vivendo aí a Semana Aposta Ganha. Excelentes oportunidades para a galera na Semana AG. Uma semana com promoções, vários torneios, rodadas grátis, cashbacks. Então aproveita dentro do site com as maiores cotações do Brasil. Eu sempre deixo o QR Code na tela. É o caminho para você participar com a gente e se divertir bastante. Beleza? Então vamos lá. Sobre o jogo de ontem, o Brasil e Japão. Brasil faz o gol com 10 minutos do segundo tempo, para de jogar. Toma a virada dos acréscimos, um gol de pênalti aos 46, o gol aos 50, desatenção, e a situação fica muito delicada dentro do grupo, muito complicada para o Brasil. Dentro da chave, pensando em classificação, passam 2 e o Brasil vai pegar a Espanha, que é líder do grupo, na quarta-feira. Terrível resultado, terrível a postura do Brasil depois de abrir o placar. O Brasil abdicou de jogar, tomou péssimas decisões em campo. O Arthur Elias, inclusive, falou sobre isso e disse que é um tema para abordar com as jogadoras do vestiário e falou em ser sincero, em falar verdades, algo do tipo, e ter uma conversa dura. Pelo menos eu entendi isso da fala do Arthur Elias ontem depois do jogo. Aliás, depois do jogo, o Arthur Elias falou e as jogadoras não falaram na zona mista. Eu quero começar daqui, eu quero partir daqui. Não falar depois de um jogo é um direito de cada um. Tudo bem, você não quer falar, você está chateado, você está de cabeça quente. Ninguém tem a obrigação, necessariamente, de falar com a imprensa. Porém, eu acho muito ruim que depois de uma derrota as jogadoras não apareçam. Nessa hora, alguma voz de liderança precisa se posicionar. Porque na vitória, gente. E nada do que está sendo dito aqui difere das críticas que a gente faz no masculino. Os caras ganham. É fácil. Na hora do título, na hora da festa, é mole. Na hora de aguentar uma pancada, aí às vezes se comportam como o Vinícius Júnior se comportou com o Thiago Leifert numa crítica. Ou passando numa zona mista como o Kaká, zagueiro do Corinthians, passou xingando todo mundo. Ou simplesmente não falando. Eu acho ruim. Eu acho que comunica mal. Alguém tem que chegar e falar, pô, galera, realmente a gente foi mal, essa derrota aqui é inaceitável, tá doendo, a gente vai pro próximo e vambora, vamos seguir trabalhando, levantar a cabeça. Posicionamento é importante. E as jogadoras do futebol feminino sofrem de um problema que é crônico, da falta de visibilidade, da falta de exposição, e não há, infelizmente não há ainda, evento que projete mais o futebol feminino dentro do Brasil do que a Olimpíada, mais até do que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo feminina ainda não alcançou para nós esse status, está alcançando, que bom, está crescendo em importância, que bom. Então você também perde a oportunidade de ter um canhão de mídia, de difusão do trabalho das meninas, do rosto das meninas, né, para criar esse laço ali com o torcedor brasileiro. Achei ruim tudo ontem, né? O segundo tempo, a virada que o time tomou, a postura, o comportamento, como o jogo escapou das mãos e esse gesto de se esconder numa hora em que a gente precisa ver a galera botar a cara, né? Não tem muito jeito. Mas vamos falar aqui das críticas, do investimento, tudo isso que está sendo feito, a comparação com o masculino. É a primeira coisa que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu acho que a gente pode falar tudo sobre falta de espaço em relação ao feminino e o masculino, né? Na comparação. Tudo que o masculino tem de vantagem, de benefício, de espaço, que o feminino não tem. Tudo isso a gente pode falar. De grana, e eu vou chegar no assunto grana daqui a pouquinho. A gente pode falar de proteção, sabe, assim, de tudo, né? Mas, assim, dizer que a seleção masculina não é criticada, eu acho que isso para ser bem educado, é muito impreciso, tá? Porque a seleção masculina, ela tem sido muito massacrada. Eu não vou usar o termo, porque massacre você tá pressupondo algo covarde, algo injusto. Não tô chegando nisso, não. Mas a seleção masculino, ela é ferozmente criticada na história, tá? Ao longo da história.
A seleção masculina, jogadores... Quantas gerações já passaram pela seleção masculina se queixando disso? Entrando num clima de conflito com o torcedor, com o povo brasileiro, quando recebem uma crítica. Nós contra eles, sabe? Então, não concordo. Você pode dizer, poxa, cobrar as meninas na mesma intensidade que se cobra os meninos, dada a diferença de tamanho, de investimento, de apoio, de histórico, pô, beleza. É injusto. Não pode ser na mesma proporção. Eu acho que não pode ser na mesma proporção. Não estou dizendo que não deve haver cobrança. Eu vou chegar lá. Mas na mesma proporção não pode ser. Agora, dizer que não existe cobrança à seleção masculina como se cobra a feminina. Desculpa. A pancada na seleção masculina é muito forte. É muito pesada. Às vezes exagerada, às vezes justíssima, corretíssima, como foi na pífia Copa América, ridícula Copa América, desprezível Copa América que o Brasil acabou de fazer. Este canal mesmo fez vídeos usando termos semelhantes ou até os mesmos que eu acabei de usar para se referir ao trabalho do Brasil nos Estados Unidos agora, ao trabalho do Dorival, aos cartões amarelos inacreditáveis que o Vinícius tomou e que o tiraram do jogo importante contra o Uruguai. E uma série de questões. Então isso a gente... O Neymar, cara, o Neymar apanha. O Neymar tem números excelentes com a seleção e apanha pra caramba. Muita coisa. Ah, porque o Neymar não ganhou a Copa do Mundo, porque sem a seleção o Neymar é melhor, porque o Neymar piora a seleção, porque o Neymar cai, porque o Neymar se machuca, porque o Neymar é fracassado, porque o Neymar piora o ambiente da seleção. Então, eu acho que a gente precisava estabelecer isso como verdade, assim, nossa, o Jorge está trazendo verdade. Não, mas é só reforçar a existência desse fato na cabeça de todo mundo. Tá? Agora, deve se cobrar, não deve se cobrar, são guerreiras, são heroínas. Cara, a situação do futebol feminino no Brasil, ela ainda é muito desfavorável. Ela ainda é muito difícil. Claro que existe mais investimento hoje. Isso é evidente. Claro que a situação melhorou consideravelmente. Sem dúvida nenhuma. Mas ao longo da história, a nossa defasagem é muito grande. Quando você constrói um projeto, você precisa de anos. Você precisa primeiro de direção, ideia, foco, dinheiro e execução. Bons profissionais e execução. Isso é uma trilha longa. Isso é uma trilha que precisa cumprir várias etapas que não necessariamente foram cumpridas até hoje pela Confederação Brasileira de Futebol. Não adianta a gente ficar glamourizando e dizendo quando o Brasil conseguiu prata em Atenas e prata em Pequim, era tudo zoado, era tudo bagunçado, era tudo zoneado. E agora que tem investimento é pior, então é melhor tirar o investimento. Isso é tão raso quanto o argumento de torcedor que diz quando não atrasava o salário o time ganhava. Agora que tá pagando em dia o time tá perdendo. Então você quer defender o que nessa linha de raciocínio que me parece pouco inteligente? Você quer defender então a bagunça. A regra é a bagunça, certo? O correto é a zona, é não cumprir compromisso, é não se planejar. É trocar treinador a cada 2 meses, a cada 2 derrotas. É assim que funciona? Não é. Quando funciona, é a exceção. Quando funciona, é exaltado. Quando funciona, é tipo de guerreiro. Quando funciona, é nossa. Porque o padrão não pode ser esse. O padrão tem que ser a excelência. E o Brasil, ao longo dos anos, sempre esteve muito longe da excelência do futebol feminino. Nesse momento, o Brasil parece desejar, finalmente, chegar à excelência, mas nós não estamos lá ainda, gente. O que não quer dizer que não deva haver cobranças, porque várias dessas jogadoras atuam em equipes hoje importantes e que oferecem ótimas estruturas de trabalho. Você tem jogadora nessa seleção na Espanha, jogadora de futebol espanhol, uma liga forte. Inclusive a Espanha tem o atual campeão da Champions, que é o Barcelona, da Champions feminina, que eu tive a oportunidade de narrar na TNT Sports. Tem as 2 melhores jogadoras do mundo. Tem jogadora da seleção que joga contra elas, semanalmente. Tem jogadoras nos Estados Unidos, que sempre foram fortes no futebol feminino. Trazendo para o âmbito brasileiro, tem várias jogadoras aí nessa seleção que jogam no Corinthians, que é
tranquilamente o melhor trabalho de futebol feminino que temos no Brasil e de onde saiu o Arthur Elias, o técnico mais promissor dessa geração, técnico mais vencedor recentemente dentro do ambiente do futebol feminino. Então, precisa haver cobrança, claro. Se o Brasil cair na primeira fase da Olimpíada, é para ser cobrado. Agora, eu não vou chegar aqui e dizer para você o seguinte: eu esperava a medalha de ouro, que absurdo! Agora que tem um campeonato, agora que tem uma liga, agora que essas mulheres jogam no exterior, agora que tem um técnico vencedor. Mas a Pia também era, tá? A Pia, a técnica que fracassou na Copa do Mundo e que tomou péssimas decisões na Copa do Mundo, era uma técnica multicampeã. Nisso, a gente não pode dizer que a CBF errou. As escolhas dos dois últimos treinadores da seleção feminina, o atual e a antecessora, foram excelentes escolhas. Excelentes. Amigo, Pia Saldrange. Você olhou e falou, caramba, trouxemos a Pia. Meu irmão, baita contratação, péssimo trabalho. Agora trouxe o Arthur Elias. O problema é que a galera precisa entender que só trazer os caras não vai resolver uma defasagem de anos de preparação, de estrutura, de investimento. Como é o trabalho de base do futebol feminino hoje no Brasil? Como é o trabalho de formação de jogadoras hoje no futebol feminino no Brasil? Se nós temos dificuldade para formar no masculino, com toda a grana que os clubes jogam no masculino, imagine no feminino. Ainda estamos engatinhando, galera. O problema é que as pessoas hoje veem um jogo em Itaquera lotado, no Brasileirão Feminino, um jogo no Allianz Parque lotado, e aí falam, olha aí, ó, agora temos uma liga, agora o futebol feminino está recebendo um investimento que vai tornar uma potência. Ainda não, galera. Ainda não. Ainda há um desequilíbrio muito grande dentro das competições femininas do Brasil. E aqui está dizendo o cara que narra a competição feminina. Eu narro todo ano o Paulistão Feminino, por exemplo, na TNT Esportes. Você tem lá Palmeiras, Corinthians, o Santos que já teve trabalhos melhores no futebol feminino, mas caiu um pouquinho, o São Paulo tentando, a Ferroviária. E a outra galera que joga o Paulistão, às vezes não tem dinheiro pro ônibus, para sair do interior para jogar na capital. Eu já vi jogo de time do interior que não conseguiu mandar todas as jogadoras para a capital para enfrentar o Corinthians, eu acho, porque não tinha vaga no ônibus para todas as jogadoras. E precisou cortar, porque não dava para levar todo mundo para a capital. Então, nós não estamos nesse patamar de excelência que a galera acha que a gente está. Melhorou. Evidente que melhorou. As jogadoras de seleção, elas estão num patamar que nunca foi atingido dentro do futebol feminino na história do Brasil. Só que ainda é um patamar baixo para competir em termos de seleção com a galera da Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, com essa galera. Ainda não dá, gente. Ainda não dá. Temos uma liga no Brasil muito bom. Esse ano a CBF anunciou um incremento na premiação pro Brasileirão Feminino, tá? Saiu até uma matéria do site da CBF, que eu estava lendo hoje pela manhã, que eu fui checar exatamente os valores para não ser injusto com vocês aqui não ser impreciso, né? Não ser incorreto na hora de falar sobre isso. Então, a CBF anunciou para esse ano um investimento recorde no Brasileirão Feminino. Sabe qual é o investimento total da CBF no Brasileirão Feminino para 2024, edição de 2024, tá? O investimento total, 25 milhões de reais. Você fala, caramba, 25 milhões de reais. Para toda a competição. No masculino, o campeão, apenas o campeão, excetuando as premiações dos outros 16, dos outros 15, né? Porque os 4 que caem não ganham, só os 16 são premiados. Do primeiro ao 16º na Série A são premiados. Só o campeão de premiação ganha quase 50 milhões de reais. Então, o campeão da Série A masculina, ele arrecada de premiação da CBF o dobro do que todo o investimento feito pela própria CBF para realizar o Brasileirão Feminino. Ah, Jorge, mas o investimento está de acordo com a possibilidade de lucro, com aquilo de retorno que o campeonato vai dar. Aí, só tem retorno se tiver investimento ou só tem investimento se tiver retorno? A bolacha é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? O retorno só vem com o investimento. E quanto maior é o investimento, maiores são as chances de retorno. Garantia não tem.
Toda vez que você investe em alguma coisa, você tem garantia? Você compra uma ação na bolsa, você tem garantia que o investimento vai te dar retorno? Não, você tem uma perspectiva. Você analisa as possibilidades, vê, calcula o risco e vai fundo. Toda vez que você abre um empreendimento, um negócio, uma empresa, você tem garantia de que aquilo não vai quebrar? Você não tem. Vários fatores. Uma pandemia pode aparecer no meio do teu caminho e te quebrar. Um concorrente pode chegar e engolir você. Pode acontecer tanta coisa. A economia pode piorar, o país pode entrar em recessão, você pode perder clientes e se ferrar. O custo de contratar empregados pode aumentar, a reforma tributária pode ferrar você, né? E aí? E aí você pode quebrar. Então não existe garantia. Todo investimento é um investimento de risco. Agora, quanto mais a CBF investir, que bom que você olha para os números desse ano e consegue perceber um incremento em relação aos anos anteriores. Ótimo. É uma premiação recorde. CBF esse ano vai pagar prêmios 25% maiores do que no ano anterior para o Brasileirão Feminino. Excelente. Mas perceba como é um movimento ainda lento? Está melhorando, ótimo. Está crescendo, ótimo, mas ainda é pouco. O espaço está aumentando. O futebol feminino está chegando na TV aberta, por exemplo. O Brasileirão Feminino é mostrado hoje na TV aberta. A TNT Esportes, por exemplo, está mostrando o Paulistão Feminino já há algumas temporadas e vai mostrar de novo esse ano. A Champions Feminina, que nunca tinha sido mostrada na TV brasileira, a TNT começou a mostrar na temporada passada e vai mostrar esse ano. Mas aqui, estamos engatinhando no Brasil, galera. Lá é realidade. Lá na Europa, na Champions, é realidade. Nos Estados Unidos há muito tempo. Aqui ainda não é. Agora, isso não exime o Brasil de cobranças. Hoje a situação é melhor. Hoje essas jogadoras, elas não passam pelo que a Formiga passou lá atrás, mas nem de longe. Nem de longe o perrengue que a seleção feminina já viveu e por isso a gente pode cobrar resultados melhores. Não dá para passar a vergonha que o Brasil passou na Copa do Mundo Feminina e não dá para passar a vergonha que o Brasil parece que pode passar na Olimpíada de não avançar nem da primeira fase. Isso eu considero como um vexame. Se isso é no início dos anos 2000, eu não consideraria como vexame. Hoje eu considero, mas eu também não vou chegar aqui esperando título, medalha de ouro, obrigação ganhar, obrigação chegar na final. Esquece isso, galera. Falta muito. Tem chão para trilhar. E se a gente não entender que a cobrança tem que existir, não é deixar de cobrar, não é passar a mão na cabeça não, mas a cobrança tem que ser na intensidade correta. Se a gente perder essa sensibilidade, a gente vai esticar demais a corda e ela vai arrebentar. E na hora que arrebentar, vai arrebentar pro lado das jogadoras, pro lado mais fraco de um futebol feminino que precisa de suporte. Não é passação de pano, não. Não é que o futebol feminino precisa só de elogio, beijinho e abraço. Não, ele precisa de crítica também. Gostei do tom da entrevista do Arthur Elias ontem depois do jogo. Não dá pra passar a mão nas jogadoras do Brasil, na cabeça delas, depois do que fizeram ontem no segundo tempo. Não dá pra tomar a virada que o Brasil tomou nos acréscimos. Com as jogadoras, com o nível que elas têm. Agora, formar uma geração, uma seleção vencedora, um trabalho de seleção vencedor, precisa de mais. Estamos olhando para o futuro, mas ainda é uma perspectiva de futuro. O presente melhorou, mas a gente, de 100 casinhas, a gente saiu do 1 que a gente tava, a gente andou ali pro 15, pro 20. Tem muita estrada para trilhar, galera. É assim como eu enxergo. Nem pancada demais, nem passar a mão na cabeça das jogadoras do Brasil. Ok? Feito o meu vídeo. Like se você gostou, se você ficou até o fim, deixa a sua opinião nos comentários. Estamos passando pano, estamos criticando exageradamente. Eu tô no meio do caminho nessa história. E lá vem o Jorge Mureteiro. Não é, galera, é porque a gente não precisa necessariamente ser radical em tudo. Defender todas as posições para um lado ou para o outro. Como eu sempre digo, existem nuances a serem observadas. Nem tudo é preto, nem tudo é branco. Juízo e tchau.